Deixa eu fazer uma pergunta para você refletir, que ela parece simples de responder, mas ela não é simples de responder. A pergunta é o seguinte: quanto vale para nós a opinião de Deus? É uma pergunta que parece simples, mas ela não é tão simples. Aquilo que Deus pensa, o quão importante é para nós. Se você não conseguisse enxergar benefícios claros na opinião de Deus, você mesmo assim ouviria aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer? Sabe por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque em muitas áreas da nossa vida, na nossa cultura, nós vivemos um grande desafio, que é ouvir a voz de Deus através da sua palavra, quando em muitas vezes ela parece ultrapassada e sem valor. A nossa cultura se preocupa e não se gasta muito tempo em dizer que a voz de Deus, a opinião de Deus, ela é só mais uma coisa repassada, ultrapassada, que só gente sem inteligência para ouvir essas coisas. E o assunto que nós vamos conversar hoje sobre sexualidade está dentro dessa realidade. Mas isso, muitas vezes nós acabamos pensando demais na nossa época, né? Eu sou um daqueles ferrenhos defensores de que quando o cara começa a dizer assim, não, porque antigamente dessa pessoa é há 50 anos atrás. E aí começa, não, porque antigamente era muito bom, porque tem não sei o quê, hoje em dia... E a pessoa começa a criar um cataclisma, né? Que antigamente era tudo certo, e agora está tudo errado, está uma bagunça. Enquanto que o nosso antigamente, como sociedade, é muito, 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 muito além do que 50 anos. E a gente enxerga, né, altos e baixos dentro dessa caminhada do antigamente, né? Então, para você entender algumas coisas, quando nós falamos sobre sexualidade, no contexto do Novo Testamento, Roma não estava nem um pouco preocupado com moralidade. No aspecto da sexualidade, Roma não tinha nenhuma preocupação. Com quem você dormia, com quem você se relacionava, se você adulterava, se não adulterava, se tinha mais de uma mulher, 30, antes de compromisso, depois de compromisso. Roma não estava nem aí para isso. O romano não estava nem aí para isso. A única coisa que ele se preocupava é você não se casar com um parente seu, com a irmã, com o irmão, com mãe. O resto, eles não estavam nem aí para isso. Então a gente dizer que hoje em dia nós vivemos uma época, né, que antigamente não era assim, que antigamente a gente está falando? Mas é dentro desse antigamente que a palavra de Deus nos ensina várias verdades. E hoje nós estamos vivendo uma época difícil da nossa sexualidade. Por quê? Porque nós temos dois elementos extremamente difíceis de lidar. Número um, o mais antigo, é o marketing. Nessa cultura capitalista em que nós vivemos, o marketing aprendeu que sexualidade vende. Bota a sexualidade no meio de uma venda que você vai vender mais, porque as pessoas vão prestar mais atenção dentro daquele comercial ou dentro daquela propaganda. E a segunda coisa, que é uma ferramenta poderosíssima, mas ao mesmo tempo tem se transformado numa desgraça poderosíssima, são os celulares. Que hoje em dia você tem na privacidade da sua mão, no costume de você ter 3, 4, 5 horas diárias na frente de uma tela, onde você pode ver tudo o que você quiser. E nós estamos sendo constantemente, diariamente, bombardeados com uma cultura imoral. Essa é a realidade. E uma cultura imoral que diz para a gente que nós somos ultrapassados. Então, numa mente altamente contaminada por essa cultura que nos rodeia, enxerga pouquíssimo valor em fidelidade. Muito pelo contrário. As pessoas conseguem enxergar o absurdo de usar a Bíblia para defender a infidelidade. Por quê? Porque, veja só, qualquer semelhança com a novela é mera coincidência.
A pessoa está num casamento que está ruim, aí ela encontra uma outra amante, que ela é boazinha, super gente boa, que faz um bem danado para o cara. O que é que você começa a fazer na novela? Torce para acabar o casamento, para ele poder ficar com a outra. Por quê? Porque ele ama a outra. Adianta ele ficar naquele casamento se ele não ama aquela pessoa. Não adianta. Então ele consegue transformar a beleza do compromisso e da fidelidade em algo feio. Há momentos que a dificuldade é muito grande dentro do compromisso, de fato é, mas ele fala, isso é um conceito ultrapassado, desnecessário. Muitas vezes falar em fidelidade é utópico. A natureza do ser humano, ela não foi feita para a fidelidade. Para que ficar botando essa rédea dentro da fidelidade? Dentro do relacionamento, não. Eu quero um relacionamento aberto. E são nesses conceitos, realidades, mentiras, que a gente vai sendo pregado, ouvido, que a gente vai, sem nem perceber, a gente vai assimilando, normalizando coisas que a palavra de Deus enxerga como coisas absurdas, pecaminosas, contrárias. E o que nós vamos vendo é a enxurrada de problemas que esse tipo de conceito vai trazendo, de desordem social, de desmonte da família. Meus irmãos, como pastor, eu posso dizer uma coisa para você: pecado em termos de culpa, ele é igual diante de Deus. Se você vai matar uma pessoa e vai roubar uma bique, diante de Deus é pecado do mesmo jeito. Mas em termos de consequências, os pecados têm consequências diferentes. Não existe nada mais devastador para uma família do que adultério. Não existe. É uma total quebra de confiança dentro do casamento. E numa sociedade que endeusa cada vez mais o sexo, as possibilidades para o coração adulterar têm se tornado inúmeras. Eu quero meditar sobre esse tema difícil, todavia extremamente necessário nessa noite, como parte da nossa sequência da pregação do Senhor Jesus. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Quem estiver achando que a pregação de hoje é só para quem é casado, está enganado, viu? Afinal, a ideia é casar um dia, né? Vamos lá. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu o adultério no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, Senhor Deus, a Tua palavra que nos desafia a descobrir e colocar os nossos pensamentos e as nossas ações no centro da Tua vontade, ó Pai. Senhor Deus, que nessa noite o Senhor possa estar nos tratando, possa estar nos transformando, conforme a Tua santíssima vontade, Senhor. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A gente vem trabalhando esses ditos, né, que Jesus está colocando, e ele faz um contraste. Ele pega aquilo que os mestres da lei ensinavam na época, a maneira como eles interpretavam na época, e ele começa a dar a interpretação verdadeira, da qual ele, como legislador, ele tinha dado no começo, mas que com o passar dos anos, essa interpretação, ela foi se superficializando, logo, se distanciando da intenção inicial do legislador, que é o próprio Deus. Então, qual era a visão dos fariseus a respeito do adultério? É o seguinte, olha, se você não cometer o ato do adultério,
que na lei era punido com a morte, você está livre do adultério. Se você não fizer o ato, está tudo certo. Se você apenas cultivar no seu coração, Deus não liga. O problema é colocar em prática. Não coloque em prática e a sua vida vai seguir, ninguém vai lhe julgar, sua vida vai seguir numa boa. Eles podiam não dizer com todas as letras, mas o rigor, o peso desse pecado só era cobrado das pessoas no respeito do ato, a perspectiva externa. Então, Jesus começa a desfazer essa noção. A gente estava estudando aqui hoje na escola dominical. Para quem não sabe, a nossa escola dominical acontece antes do nosso culto, às 4h30. Você que não está vindo, você está perdendo, viu? Se arrependa, venha para cá, para a escola dominical. E a gente estava falando exatamente sobre isso, que o propósito da lei nunca foi um cumprimento externo. Davi ora a Deus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Mas as pessoas, para maquiar os seus pecados, transformam ela em versões mais amenas, para que eu possa fazer o que eu quero, e ao mesmo tempo, viver uma santidade, ou a vontade de Deus, mesmo que de maneira ilusória. Jesus fala algo aqui que serve para casado e para solteiro. Você está achando que adultério é só quando você começa um ato? Ele, não. Se você olhar para uma mulher ou para um homem com um desejo impuro com aquela pessoa, você está sendo acusado de imoralidade e adultério. Jesus aqui faz uma coisa que às vezes a gente tenta desmembrar, que ele não desmembra. Ele faz uma conexão vital entre os olhos e o coração. Os nossos olhos, eles miram aquilo que ele deseja. Você quer que eu prove? Está querendo comprar um carro. Aí diz, rapaz, eu estou pensando em comprar um Uno. Acho tão legal o Uno. Aí vai para a internet, pesquisa. Aí o Google manda preço de Uno para você, né? Aí qual é o carro que agora aparece na rua o tempo todo? Uno. Nunca viu tanto Uno na vida. Rapaz, eu nem sabia que tinha Uno. Agora que eu estou sabendo, só que eu vejo na rua, mudou a quantidade de Uno que estava na terra por causa do meu desejo? Não, a quantidade sempre foi a mesma. Mas por que ele está desejando? Ele está buscando. Então Jesus começa a fazer essa relação vital entre os nossos olhos e os nossos desejos. Jesus fala, você precisa entender que tudo aquilo que colabora para uma cobiça que não agrada a Deus, que ela é imoral, ela deve ser bloqueada a partir do seu coração. Para que não vá para os seus olhos, que para os seus olhos não vá para a sua mente, que da sua mente não vá para as suas mãos. Porque essa é a nossa corrente de pensamento. Essa é a corrente do desejo no nosso coração. Nós desejamos algo, os nossos olhos alimentam esse desejo, a mente faz o plano para obter e as mãos executam. Em cada etapa que você não para esse processo, o processo avança. E Jesus está dizendo, cada etapa que você não para, a consequência do seu pecado vai ser muito pior, mas entenda, todas as etapas estão em pecado. Meus irmãos, é preciso a gente entender, de maneira muito clara, o ideal de Deus, para nossa satisfação sexual, é exclusivamente dentro do casamento. Exclusivamente entre marido e mulher, qualquer terceiro de qualquer natureza que entre nessa relação ou antes dessa relação é imoralidade. Deus fez o relacionamento físico para acontecer debaixo da proteção do compromisso sacrificial do casamento. Eu gosto da ilustração do reverendo John Piper sobre sexualidade, que é muito interessante. Ele fala
Deus criou a sexualidade para ser como o leito de um rio. Quando um rio corre por dentro do seu leito, ele leva a vida. Mas quando o rio transborda do seu leito, ele leva destruição. Quando o rio sai do caminho que foi projetado para ele fazer, ao invés de ele trazer vida, ele acaba com a vida. Entenda uma coisa: a atração pelo sexo oposto é normal, é criada por Deus e ela é bela. Não está errado eu ter atração por uma mulher, sendo eu homem, ou sendo eu mulher, ter atração por um homem. Hoje tem uma bagunça nesse negócio, que chamam de definição, mas não é definição, é uma rebelia contra Deus, uma rebeldia contra Deus. Deus não define mais o que eu sou. O que eu fui feito na minha criação é apenas um detalhe. Quem decide o que eu sou eu. Se eu sou um lobo que acha que é criança, que não sei o que eu sou. No fundo, fale que você diga o que quiser que você acha que você é. Quando você morrer, você vai ser ou homem ou mulher. Desenterra um morto para tu ver. Não, gente, isso aqui era um cara que nasceu biológico, mas ele pensava que era um lobo, que não vai ter, não. Ou é homem ou é mulher. Agora, o fato de nós termos atração, o fato de nós termos desejos e transformar isso numa liberdade sem qualquer limite, é achar que só porque eu sou um rio eu posso correr por onde eu quero. E não funciona assim. Muitas vezes nós nos assemelhamos igual ao fariseu. A gente faz uma distinção da intenção do ato e a gente faz: eu não adultero. Por quê? Porque eu não cometo o ato. De fato, a consequência do pecado na mente é diferente da consequência do pecado do ato. É diferente. Agora, o que é que Jesus está fazendo em todos esses textos que ele vai falar sobre o divórcio, sobre o adultério, já falou sobre o assassinato, sobre, enfim, todos esses temas que Jesus vai trabalhar, sobre o juramento, onde ele vai fazer todo esse contraste entre o ato e o coração. Jesus está querendo trazer a luta para um lugar onde, se você perder, você perde menos, e se você batalhar nos níveis inferiores, você nunca chegará no ato. Você vai conseguir passar a sua vida sem as consequências desse pecado, sem escândalos, sem destruição, porque Jesus fala: meu amigo, entenda o poder do pecado, traga a luta para uma consequência muito menor. Entenda o que é o pecado na sua essência. É interessante que os fariseus lembravam do 7º mandamento: não adulterarás. Está lá na lei, Êxodo 20. Só que eles não colocavam em prática o 10º mandamento: não cobiçarás. Eles separaram a lei. Não cobiçarás o quê? Qualquer coisa. A Bíblia fala: se contente com o que você tem, não fique cobiçando aquilo que não é seu. Pastor, eu preciso ser ambicioso. E onde é que está dizendo isso? A Bíblia fala para nós termos fome e sede de justiça. Cobice a vontade de Deus. Aí sim, aí está ok. Estou dizendo que você não pode lutar pelas coisas. Não, pastor, a gente tem que lutar. Tem que lutar, eu entendi. Mas Deus nos chama, enquanto a luta acontece, nos contentarmos com tudo aquilo que a gente tem agora, porque o que a gente tem agora foi Deus quem deu. E ponto. Para que eu vou ficar cobiçando o outro? Se ele me der, amém. Se não der, amém também. O adultério não só é a quebra do 7º mandamento, mas como também é a quebra do 10º mandamento, mas também é a quebra do 8º mandamento, que diz: não furtarás.
Quando você adultera, você está roubando a mulher ou o homem de outra pessoa. Não, pastor, o senhor está me confundindo. A mulher não é casada. Ótimo, você está roubando com quem ela vai casar. Quando chegar o marido dela, o que é que ela vai ter que fazer? Não, já teve fulano que eu me envolvi uma época com um homem casado, com uma mulher casada. Por fim, a quebra do 7º mandamento é também a quebra do 1º mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Porque quando nós temos um desejo no nosso coração, que a gente não sabe colocar ele debaixo da vontade de Deus, sabe o que você está dizendo? Esse meu desejo é uma vontade, essa vontade é uma necessidade, essa necessidade é algo que eu tenho que ter, que eu tenho que usufruir de todo jeito. Quando tem um desejo no meu coração que ele fala, vale, eu desejo mais desobedecer do que obedecer, essa sua vontade virou seu Deus, meu amigo. Ela pode ser uma vontade legítima que for, se ela levar você a desobedecer a palavra de Deus, ela virou seu Deus. Vocês estão começando a entender quando Jesus fala, quando a palavra de Deus nos fala, que aquele que é acusado de quebrar um mandamento é acusado de quebrar a lei inteira? Porque na verdade eles estão costurados, porque um coração do qual Deus não é o primeiro lugar, todos os outros pecados estão com as portas abertas para dominar, idolatrar e fazer falsos ídolos no meu coração. E sexualidade é um ídolo fortíssimo da nossa sociedade. O que Jesus está querendo dizer para a gente, dessa junção da intenção com o ato é, o fato de você não ter sintoma, não significa que você não tenha doença. Quantos a gente conhece que estava bonzinho quando foi para o exame, câncer. O fato de eu não ter adulterado no ato, não significa que não exista no meu coração, que eu não sofra dessa doença. E agora a gente precisa chegar na situação verdadeira. Eu gostaria muito, mas muito, de dizer que eu estou pregando num tema só porque está na fila, e não porque eu não sou culpado dele. É difícil, mas nós precisamos admitir. Pouquíssimos entre nós não somos adúlteros. Podemos abrir a boca e dizer assim, eu não adultero. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não consigo dizer isso. Não sou dominado pelo esse pecado, mas eu não consigo dizer que eu não caio nele. Sabendo dessas coisas, meus irmãos, o grande problema do adultério são os desejos do coração. Se essa é a nossa realidade, a gente precisa vigiar muito bem o que está entrando nele. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando o pecado entrou no mundo, o nosso coração misturou desejos bons e desejos ruins. Isso significa que eu não posso fazer tudo aquilo que me dá prazer de qualquer jeito. Alguém xinga você, alguém lhe maltrata, qual é a vontade que você tem no coração? Levar ele para o cinema, comprar um saco de pipoca. Não é? Pastor, o velho homem vem aqui, ó. Dá vontade de dizer um palavrão, de voar na cabeça dele, ele ia ver. Os meus anos de karatê. Aí você assiste um monte de novela e faz, não, se te dá prazer, faça. Pau, pau, pau. O fato de nós termos desejo não nos libera para fazer aquilo que a gente quer. Um homem livre não é aquele homem que faz tudo que deseja. Um homem livre é aquele que sabe dominar os seus desejos.
Porque se o seu desejo sempre é satisfeito, você na verdade é escravo do seu desejo. Então muitas vezes, o pecado transforma um desejo lícito no inimigo. Então não tem nada de errado de eu sentir atração por outra pessoa e desejar ter aquela pessoa, me casar com ela e desfrutar de uma vida a dois. Não está errado. Agora, quando o desejo vem antes do compromisso, aí é quando o trem descarrilha. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que adultério começa quando a gente ainda não está casado. Aqui na igreja Cascada também, a gente faz uma coisinha chamada curso de noivos. Fica noivo e quer casar. Olha, coisa boa. Vamos preparar você para isso? E o que acontece é o seguinte: se eu não consigo ter santidade na minha vida sexual enquanto eu estou solteiro, por que eu vou ter quando eu estiver casado? Se nós acostumamos o nosso coração com múltiplos homens, com múltiplas mulheres, por que você vai casar com um só? Não vai não. Você vai levar essa bagagem para dentro do seu casamento. Então, é aquele cara ou aquela mulher que vive na balada e faz, estou procurando o cara certo. No ambiente onde todo mundo quer ficar com todo mundo, onde o corpo é só um produto, se me agrada ou me desagrada, eu uso e jogo fora. Você está procurando compromisso? Lugar errado. É ou não é? Então, a santidade, ela se inicia na nossa vida como solteiro, fazendo o nosso coração ser educado, dizendo assim: eu tenho desejos, ok, mas eles só são colocados para fora, dentro do padrão de Deus, porque eu não desejo algo que não agrada ao meu Deus. Quando você casar, você aprendeu que a sua vontade, física, não é o seu Deus, ela não tem que ser satisfeita a todo custo, não. Homens e mulheres são ativados fisicamente de maneira diferente. E uma das razões porque Jesus trata com o homem, que a ativação do homem ela é mais simples, mais rápida. O homem é ativado com aquilo que vê. A mulher é ativada em ser vista. Olha como é bonito, como Deus faz. A mulher é ativada em ser vista, a mulher é ativada em ouvir, a mulher é ativada com ser tocada. São meios de ativação diferentes. E nós precisamos nos proteger de maneiras diferentes. Claro que quando você bagunça, os sexos, aí tudo bagunça, ninguém tem mais. Então o que acontece? Nós homens precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo. A quantidade de homens, mesmo dentro da igreja, que sofrem sérios problemas com pornografia é grande. Eu posso falar isso. Eu trato isso em gabinete. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Acha que o filme, não, é só um filme, eu já sou adulto. E fica naquela idiotice de achar que você vai ver e que aquilo não vai contaminar você, porque você é um adulto. E vai contaminando a nossa mente, vai contaminando o nosso ser. E por aí vai. Rede social. Acha que só porque nós não estamos cometendo o adultério, está tudo bem. Também precisamos tomar muito cuidado no dia a dia. No nosso caminhar, na rua, nos comerciais, na academia, na praia. É uma luta. Dentro de uma sociedade onde a sexualidade está banalizada, é uma luta. Eu, particularmente, amo ir para lugar que tem frio. Por quê? Porque só aparece a cabeça, meu amigo. É maravilhoso. Todo mundo se veste.
As mulheres botam uma bota que vem até o joelho, não sei o que, cachecol. Só aparece a cara para maquiar. Maravilha. Você fica mais forte, né? Bota o casaco. Sabe qual é o grande problema, homens? Quando a gente não filtra os nossos olhos, que são a janela do nosso coração. É um texto muito antigo, que eu gosto muito, que a gente começa a criar uma mulher Frankenstein. A mulher Frankenstein, ela é o olho de fulana, com a boca de cicrana, com a perna de não sei quem, com não sei o que, com não sei o que. E você começa a montar uma mulher que ela não existe. Hoje tem inteligência artificial, nem precisa dessas coisas mais, né? E aí quando nós voltamos para casa, que nós encontramos a nossa esposa, o que acontece? Não é igual a minha Frankenstein, não bota nome nela, mas não é igual. Aquela mulher que está do seu lado, que batalha, já teve 1, 2, 3 filhos, já não tem mais 20 anos. Como é que faz? A culpa agora é de quem? Da mulher? Claro que não. A culpa é nossa, que está alimentando o coração com coisas que desagradam a Deus e cria um ideal inalcançado. Mulheres, vocês mulheres, precisa tomar cuidado com o que mostra. A Bíblia fala que nós não podemos ser pedra de tropeço para o nosso irmão. Não, a culpa é dele que tropeçou. Mas você é a pedra que está no meio do caminho. Não seja. Nós precisamos cultivar uma moralidade em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos. Gente, eu queria novamente que eu não soubesse dessas coisas. Mas já cheguei várias vezes e tenho que conversar com a mulher. Disse, minha filha, você não pode vir assim para a igreja. Porque quando a igreja se levanta, está lá a mulher com o corpo dela todinha aparecendo. Aí pense você, vem para a igreja para adorar a Deus. Quando a irmã se levanta lá na frente, quando nós fazemos isso, quando nós não mostramos através das nossas roupas a nossa santidade, a gente vai vendendo e vai entrando na onda do mundo que nós somos um pedaço de carne, um objeto de uso. Não, mas a culpa é dos homens que usam. Aí é. Então por que está botando na vitrine? Está querendo o quê? Ser elogiada pelo quê? Se a Bíblia fala que a gente não deve ficar, a imoralidade não deve ser nem assunto de conversa entre nós. Também eu preciso tomar cuidado com as pessoas que ouvem as nossas fragilidades e os nossos segredos. Já peguei. É assim, gente, eu me formei pastor, eu fui pastor em Casa Caiada, depois eu fui para Fernando de Noronha e agora estou na missão. Antes de eu ir para Fernando de Noronha, eu trabalhei 10 anos com adolescente em Casa Caiada. E adolescente né? Aquele ser que está tudo misturado. E as meninas, né, crescendo, ganhando o corpo de mulher e a mente em algum lugar. Então eu tentava, né, ajudar as meninas a se guiar pela palavra de Deus. E nessa figura, né, de homem, de pastor, nessa caminhada com essas meninas, tinha algumas que precisavam de um limite a mais. Eu lembro de uma situação que eu sou uma pessoa que, né, segundo meu irmão, eu não tenho vergonha, mas tem algumas situações que eu ficava bem constrangido. Tinha uma menina especial que toda vez que ela me via, eu não conhecia muito ela não, tá? Ela saía correndo e pulava. Sabe quando o menino pequeno pula para você segurar ele, senão ele cai? A primeira vez que eu vi ela, pastor, que menina doida é essa, menina? Aí foi uma, eu fiquei, você pega de surpresa, soltei a menina, né? Acho que é isso. Quando vi a menina de novo, aí eu disse, meu irmão, o que eu faço agora? Eu disse, não, esse contato aí não rola não. Aí teve um amigo meu, que ele disse, Daniel, eu resolvo isso rápido.
Disse, faz isso aqui, ó. Disse, beleza. Quando essa menina vê, ela disse, pastor, eu digo, pois não, boa noite. Ela, boa noite. Pronto, nunca mais. Pule que minha mão está aqui, ó. A gente precisa aprender que carinho não necessariamente envolve toque físico. Principalmente quando nós estamos falando de pessoas casadas. Não envolve. Então veja, se existe uma coisa que eu aprendi nessa área de sexualidade é qualquer pessoa pode qualquer coisa. Justamente porque a gente faz essa distinção, a pessoa tem um mundo dentro daquele coração que você não conhece. Aí quando vem para fora, menino, mas fulano era tão... Ele estava cultivando aquilo dentro do coração. Como é que nós fazemos morrer o adultério? Primeiro, tenha medo dele. Quando nós achamos que uma área nossa de tentação é uma área que eu sou forte, que eu vou enfrentar, você vai cair. A Bíblia fala, aí o versículo, pastor, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O versículo não é esse. O versículo é, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então, a Bíblia manda a gente com a tentação enfrentar com o peito aberto. Não, a manda fugir. Do que é que você foge? Do que você tem medo. É ou não é? Ou chuva, né? Se tiver de chapinha, aí tem medo do cabelo cair. Então veja, nós temos que entender que a gente precisa fazer um compromisso de não alisar, de não mascarar o nosso pecado, confessar o nosso pecado e fazer uma guerra contra ele. Uma guerra por amor ao nosso Senhor, que é o nosso verdadeiro Deus. Nós precisamos aprender a colocar o nosso coração no seu lugar contente em Jesus Cristo. Quando nós temos um desejo que ele está subindo, eu posso lhe dar a certeza, Jesus está diminuindo no seu coração. Jesus não é mais suficiente, Jesus não é mais belo, Jesus não é mais aquele que morreu por você na cruz. Jesus é legal. Se encante, se alimente, estude a palavra de Deus, se encha da obra de Jesus Cristo, para que Ele lhe seja a sua alegria. Para que quando eu pense em fazer um pecado, eu faça, eu estou machucando aquele que é o meu Senhor, pelos meus pecados Ele foi furado. Agora, tratando desses aspectos do coração, do desejo pleno do Senhor, de trazer uma guerra para a nossa vida contra o pecado, vamos dar umas dicas práticas para dentro do casamento. Você é casado, você é homem, sua esposa deseja ser vista e tocada. Elogie sua esposa. Mostre para ela que você a observa, que você é carinhoso com ela. Sabe por quê? Você vai ajudar ela na batalha dela contra o adultério. Se a esposa em casa é admirada pelo seu marido, ela é elogiada pelo seu marido, ela é observada pelo seu marido, ela vai estar contente com aquele com quem ela casou. Para quê? Para quê para fora? Se dentro de casa eu tenho um marido que me ama, me cuida. Mulheres, se os homens querem olhar, posso dar uma dica? Dê motivo. Faça o seu melhor para o seu marido. Deixe os outros homens passando fome. Se cuide. Faça bonito para o seu marido. Pela mesmíssima razão. Se em casa eu tenho uma mulher bonita, que ela se mostra para mim, para que eu vou querer fora?
nós precisamos tornar o nosso relacionamento vibrante, onde o homem é responsável pela alegria da sua esposa e a esposa pelo seu marido. Quebrem a rotina, cultivem o seu relacionamento. Para com essa história de quebrou, vou trocar. Quebrou, conserta. Assim como quebrar e consertar dá mais trabalho, mas é mais barato. Estou falando sério. É necessário que marido e mulher tenham uma boa comunicação e enfrentem com sinceridade coisas boas e ruins que surgirem no coração. Por que vocês acham que eu não tenho medo de confessar meu pecado na frente da minha esposa? Porque já foi confessado, ela já sabe. Nós precisamos ter um relacionamento onde haja unidade e não junção. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se tornarão uma só pessoa. Não esconda, com medo de que o relacionamento vai se esfriar. Precisamos conviver com a graça, tratando o outro melhor do que ele merece, apesar dos seus pecados. Quando eu recebo o pecado do meu marido, da minha esposa, eu preciso ser instrumento de Deus para tratamento na vida do outro. Chorando junto com ele, orando junto com ele e fortalecendo a vida do meu marido e da minha esposa. Outra coisa, ore bastante, meu amigo, ore bastante. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que a oração é um escudo contra as flechas do inimigo. Um escudo. Você vai se ver tendo forças onde você não tem, para resistir às lutas do nosso coração e às tentações. Por fim, se conscientize do poder do tempo. A gente precisa aprender a amar o conteúdo e não supervalorizar a casca. Todos nós vamos ficar velhos. A beleza vai se esvaindo, caindo, é o normal. Precisamos aprender a amar os nossos maridos e as nossas esposas, independente da casca, do fora. A palavra de Deus nos ensina que a beleza é vã, passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Meus irmãos, eu queria terminar essa reflexão na palavra de Deus com Provérbios capítulo 5, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 5. Abra no meio da Bíblia, Salmos, próximo livro, Provérbios. Ficou fácil agora, não foi? Provérbios capítulo 5. Conselhos de um pai para um filho, seja um pai físico ou um pai espiritual. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão, então você saberá como se comportar. E as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suaves como um azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos, a estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis.
Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres, não dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com seu amor e os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda, vê tudo que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A grande loucura o levará à cova. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos perdoa, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor Deus, por tantas vezes em que nós permitimos que o nosso coração voe sem o limite da Tua palavra. Que nós possamos estar constantemente nos arrependendo, nos livrando, ó Pai, desses pecados, caminhando livremente conforme a Tua vontade. Que nós sejamos uma igreja que não brinca com o pecado, que não dá nomes diferentes, que não finge que eles não existem. Te damos graça pela Tua palavra, assim como foi para Caim, um importante alerta, Pai, contra as desgraças que podem vir da nossa vida, frutos dos desejos pecaminosos, que batem à porta do nosso coração e desejam nos dominar. Nos ajuda, Senhor Deus, na batalha contra o pecado. Que nós sejamos uma igreja de famílias fortes e fiéis à Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Recebam uma bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.